Aleluia. Graça e paz, irmãos. Deve haver um anseio em nosso coração por ouvirmos a voz do Senhor. É a voz do Senhor que aponta o caminho, é a voz do Senhor que traz a direção sobre as nossas vidas, amém? Então deve haver sempre em nosso coração esse desejo por ouvir a sua voz. Mas não apenas isso, nós devemos corresponder à voz do Senhor quando fala o nosso coração. Nós devemos obedecer à voz do Senhor quando fala ao nosso coração. E eu creio que é assim que você chega aqui nesse final de tarde, início de noite, amém? Eu creio que há no seu coração um anseio por ouvir a voz do Senhor nessa noite. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 14, o verso número 10. Eu farei essa leitura na versão NVI, a nova versão internacional. E juntos vamos procurar nessa tarde ouvir a voz do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, o verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Mais uma vez a palavra diz: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Você pode dizer amém? Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, e o desejo do nosso coração é ouvirmos a Sua voz. Nós oramos agora para que o nosso coração, ele seja completamente sensível à Sua voz. Que o nosso coração agora se incline para ouvir a Sua voz, para ouvir a Sua palavra. Que todas as demais vozes possam agora calar-se diante da voz do Senhor. Ministra, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Queridos, a verdade é que há muitos tipos de vozes no mundo. E declara a palavra do Senhor que nenhuma delas é sem sentido. Todas obedecem a um fim, a um propósito. E o que eu quero chamar a sua atenção é que as vozes que ouvimos, elas podem mudar completamente a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta. As vozes que ouvimos, elas podem influenciar o nosso modo de pensar, de sentir e até mesmo de agir. É verdade que nenhuma dessas vozes, elas se comparam à doce voz e poderosa voz do Espírito Santo do Senhor. Você pode dizer amém? Contudo, também é verdade que a voz do Espírito Santo não é a única voz que busca os nossos ouvidos. Por isso nós precisamos discernir bem aquilo que nós temos ouvido. Porque aquilo que nós temos ouvido nos influencia. E não somente nos influencia, mas a voz a que nós damos ouvido é a voz que governará a nossa vida. Por isso nós precisamos discernir a voz do Espírito Santo. Diante de tantas vozes que falam ao nosso coração, a voz que deve prevalecer deve ser a voz do Espírito Santo do Senhor, amém? Porque quando assim acontece, os propósitos de Deus, eles se cumprem plenamente na nossa vida. Para que possamos ouvir a voz do Senhor, é necessário discernir as vozes que atrapalham.
É necessário discernir os ruídos, discernir aquilo que quer nos afastar da presença do Senhor. E é sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa noite. E a primeira voz que nós queremos compartilhar, que muitas vezes nos levam para distante daquilo que é a voz do Senhor e a vontade do Senhor para a nossa vida, são as experiências. Diga comigo assim, diga experiências. Se tem uma coisa que nós ouvimos e damos crédito, é a experiência passada na nossa vida. Perceba como um trauma, um medo, uma perda, um falecimento podem ser determinantes à maneira como nós vivemos hoje. Perceba como essas vozes, elas têm influência sobre a nossa vida. A maneira como nós interagimos com a voz do nosso passado determina o modo como vivemos o nosso presente e influencia a maneira como nós poderemos viver o nosso amanhã. Experiências muitas vezes têm um poder quase determinante sobre as nossas vidas. Em alguns casos, em algumas situações, sobre algumas vidas, um poder determinante. Porque na vida de muitos, experiências passadas têm verdadeiramente determinado o seu hoje. Nós temos essa tendência a darmos crédito, a darmos ouvido às nossas experiências. E sabe o que é que nós precisamos compreender? É que se as nossas experiências elas não forem submetidas à palavra de Deus, você se guiará mais por elas do que por aquilo que Deus diz. Você consegue compreender, amém? É verdade que nesta palavra nós temos princípios de vida. Nós temos princípios que, se forem ouvidos, observados, guardados no coração, eles nos levarão a viver um tipo de vida que é a vida que o Senhor providenciou em Cristo para todos nós, que é uma vida abundante e gloriosa na terra, amém? Contudo, se nós não atentarmos para o que essa palavra diz, nós vamos atentar muitas vezes para aquilo que as experiências falam. E ainda que experiências marquem a nossa vida, seja para aquilo que é bom ou para aquilo que é ruim, o que nós precisamos verdadeiramente compreender é que o que deve nos guiar não são as experiências, mas a voz do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? A palavra vai dizer para nós que numa ocasião, quando Jesus ele fez menção de voltar à Judéia, logo em seguida, quando ali os judeus quiseram apedrejá-lo, os discípulos lhe interrogaram dizendo assim: mestre, agora há pouco os judeus procuravam apedrejá-lo e tu voltas para lá. Perceba o que eles estão declarando. Eles estão dizendo assim: olha, isso não é tão inteligente. Ele está declarando exatamente isso. Olha, essa não é uma atitude das mais sábias. O que eles estavam declarando é: olha, no curso natural, na melhor das hipóteses, é melhor esperar a poeira baixar, porque eles quiseram lhe matar e logo você quer voltar para lá. Não é assim que muitas vezes acontece conosco? Uma experiência na nossa vida agora vai determinar o curso, o nosso destino. Mas a palavra de Jesus, a resposta de Jesus, ela foi maravilhosa. E é interessante porque parece que às vezes Jesus ele responde de uma maneira que às vezes parece que ele está sendo desconexo com aquilo que está sendo dito, interrogado. Ele disse assim: olha, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz.
Os discípulos estão dizendo: olha, você vai voltar mesmo, e ainda vai nos colocar nessa enrascada, porque se pegarem o Senhor, vão querer pegar a gente também. E aí Jesus diz assim: não são 12 as horas do dia? Acho que os discípulos ficaram cutucando um ao outro assim: o que será que ele está querendo dizer com isso? Mas sabe, irmãos, Jesus e os discípulos tiveram uma experiência ruim naquele lugar. Eu pergunto para você: quem aqui já teve uma experiência ruim na vida? Se anuncia aí. Eu acredito que é impossível passarmos nessa vida sem termos uma experiência ruim. Experiências ruins fazem parte da vida, ainda que nós não queiramos passar por elas, não queiramos experimentá-las, mas elas fazem parte da vida. E Jesus passou por uma experiência ruim. A Bíblia diz que ele foi quase apedrejado. É natural que a partir de uma experiência ruim num lugar, você não queira voltar a esse lugar, sim ou não? Porque há quase que no nosso coração uma certeza: vai acontecer de novo. Não é assim? Então, se vai acontecer de novo, eu prefiro nem ir para lá. Todavia, a resposta de Jesus foi maravilhosa, como declaramos. Ele disse assim: olha, ele fala que ele está andando na luz do dia. E quem anda na luz do dia não tropeça. Você pode dizer amém? Amados, a luz na Bíblia, ela é símbolo da palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Então o que Jesus está dizendo é que ele está andando na luz da palavra que ele recebeu do Pai. Amém? Ele está andando na luz da palavra que ele recebeu do Pai, e não na escuridão de uma experiência ruim que ele teve no passado. Jesus está dizendo assim: olha, experiências ruins não determinam o curso da minha vida. Eu perguntei aqui agora há pouco: quem aqui teve uma experiência ruim? Todo mundo levantou a mão. Mas assim como Jesus, o que eu e você precisamos aprender é que experiências ruins não devem determinar o curso das nossas vidas, amém? Não devem determinar o nosso destino. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, é verdade, eles quiseram me apedrejar, eles quiseram tirar a minha vida, mas eu ando na luz da palavra que recebi, amém? Eu não ando a partir das minhas experiências, mas eu ando naquilo que o meu Pai tem falado sobre mim, amém? Eu pergunto: você tem vivido a partir da luz da palavra de Deus? Ou você tem vivido a partir de experiências passadas? A partir de que você tem vivido? O que é que tem determinado a maneira como você anda hoje? Muitas pessoas afirmam: nunca mais eu vou fazer isso, porque decidiram ser guiados por uma experiência ruim e não pelo Espírito de Deus. Jesus disse: olha, é verdade, tentaram me apedrejar lá, e você vai voltar para lá. Sim, porque não é a experiência que determina a minha vida, mas é a palavra que o Pai tem falado ao meu respeito, amém? Quantos aqui tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Essa é a palavra que deve guiar você. Essa é a palavra que deve dirigir os seus passos. Essa é a palavra que deve conduzir a sua vida. Mas a grande pergunta é: essa tem sido a realidade da sua vida? Olha o que diz o apóstolo Paulo quando escreveu aos Coríntios: existem muitas vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Todas elas obedecem a um propósito. Mas o que ele está declarando é: existe uma voz que deve guiar a nossa vida, e essa deve ser a voz do Senhor, amém? Jesus está dizendo assim: olha, quem anda na escuridão da experiência ruim tropeça porque não vê a luz. Você está entendendo? Querido, entenda, não é porque você teve uma experiência ruim
que ela pode vir a se repetir. A verdade é que experiências ruins se repetem, porque você anda na escuridão e não na luz. Certa vez eu ouvi algo interessante, que uma mulher que ela teve uma experiência ruim no casamento, ela começou a declarar para todas as mulheres: homem nenhum presta. Quem já ouviu essa expressão aqui? Homem nenhum presta. E aí alguém resolveu perguntar para ela assim: por que é que você afirma com tanta veemência que homem nenhum presta? E aí ela disse: é porque eu fui casada, e eu fui casada com um homem que me fez sofrer muito. E aí essa pessoa perguntou para ela: mas talvez a frase correta não era que o seu marido não prestava? Você foi casada com todos os homens da face da terra para dizer que homem nenhum presta? Mas perceba o que é que está nas entrelinhas. Uma experiência ruim agora marcou a sua vida, de tal forma que ela fechou o seu coração para um novo relacionamento. Porque um relacionamento ruim agora trouxe para ela a verdade de que ela não poderia ser feliz no relacionamento, quando na verdade o que ela teve foi uma experiência ruim. E a partir dessa experiência ruim, ela resolveu andar na escuridão da experiência ruim, quando ela poderia andar na luz do dia. E quem anda na luz do dia não tropeça. Amém? Quantos hoje não estão tropeçando porque escolheram abraçar um trauma do passado? Quantos hoje não estão tropeçando porque abandonaram a direção de Deus para a sua vida? Queridos, o que nós precisamos é ouvir a voz de Deus, amém? Quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós andamos na luz da sua palavra, a luz da sua palavra ilumina o nosso caminho. E diante dessa clareza, dessa luminosidade, nós podemos ver, nós podemos discernir, e nós podemos então colocar ordem na nossa vida, amém? Se Jesus quisesse ser guiado pelo seu trauma do quase apedrejamento, Lázaro não teria sido ressuscitado naquela cidade. Porque era a mesma cidade que tentaram apedrejá-lo, onde ele foi e ressuscitou Lázaro. O que é que nós aprendemos aqui? Amados, quantas maravilhas de Deus você não tem deixado de viver, porque você decidiu ser guiado pelas experiências do passado, quando deveria ser guiado pela voz do Espírito Santo. A verdade é que o Senhor tem coisas maravilhosas e extraordinárias para você. Você pode dizer amém? E muitas vezes o que impede você de viver essas maravilhas de Deus são experiências passadas. Porque foi ruim. Porque foi terrível. Eu lembro quando, antes de Albânia ter João, ela ficou grávida e ela perdeu, né, uma criança. E essas são situações que às vezes elas mexem conosco, não é verdade? E aí você pode até pensar assim, porque foi a segunda gestação que ela abortou. E aí você pode pensar assim, não, olha, vamos deixar tudo quieto, né? Vamos deixar do jeito que está. Porque possa ser que ela engravide de novo e perca de novo. E principalmente para ela, porque foi um trauma, foi um processo sofrível, né, de você fazer a remoção. Quem é mulher e já passou por isso sabe. Mas naquela hora, o Senhor falou assim ao nosso coração, dizendo assim: essa criança foi, mas uma outra extraordinária está por vir. E veio o nosso João. Então perceba, se nós fôssemos fechar o nosso coração, nós não estaríamos hoje experimentando a maravilha que é ter o João conosco.
experiências passadas, sofríveis, não podem determinar o curso da sua vida. Se você está entendendo, diga amém. Nós devemos ser guiados pela voz de Deus, amém? Muitos, no entanto, estão guiando suas vidas pelas experiências passadas, fazendo do seu passado seu Deus. Você consegue entender isso? Quem é que deve determinar a nossa vida, se não Deus? Não é verdade? Então, quando você resolve agora guiar a sua vida a partir do seu passado, você está dizendo: o meu passado é o meu Deus. O meu passado é quem diz o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Ouça a voz do Espírito Santo. Deixa o Senhor te libertar do teu passado, das tuas dores, dos teus traumas, das tuas feridas passadas. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, aponte um dedão de profeta para ela e diga assim: não faça do seu passado o seu Deus. É tempo de você ser livre de toda a escuridão, de experiências passadas, e ser guiado pela luz da palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor porque Ele é digno. Aleluia. Segunda verdade, diga comigo: opiniões. Queridos, como vamos acreditar na voz de Deus se nós estamos tão focados nas vozes das pessoas? Você já parou para notar como as vozes das pessoas importam para nós? Talvez você já tenha falado ou ouvido: eles vão ver. Eu vou mostrar para eles como é que se faz. Você se tornou um escravo da opinião dos outros. Você faz porque tem que mostrar. Você faz porque eles têm que ver. Como é que você vai ouvir a voz de Deus no meio desse barulho todo? A voz de Deus, ela já não existe mais. Porque a voz que importa é a voz do outro. Então você vai comprar algo porque você tem que mostrar para fulano. Você vai fazer uma reforma na sua casa porque fulano fez. E quem fulano pensa que é? Eu é que vou mostrar como é que você faz as coisas. E assim nós vamos vivendo, né? Essa coisa terrível de pensar nas opiniões dos outros. Como nós vamos desenvolver uma sensibilidade à voz divina se o que nós queremos é agradar ou responder às vozes ao nosso redor? Como vamos desenvolver essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Paulo disse assim aos Gálatas: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Procuro agradar a Deus ou agradar aos homens? Se eu agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. A verdade é que muitas direções de Deus, elas são impopulares e elas não vão agradar homens, irmãos. Muitas vezes, agradar o coração de Deus é andar na contramão daquilo que as pessoas falam e pensam. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ser os populares? Júlia fala muito isso, tem os populares lá na escola, pai. Não é? Nós vamos ser dos populares ou nós vamos ser daqueles que agradam a Deus? Amados irmãos, se você busca popularidade, provavelmente você perderá a direção de Deus. Pastor, então significa dizer que eu não posso ser popular? Não, não é isso. A questão é, essa não pode ser a sua busca. Porque Deus, Ele não te chamou para ser popular.
Ele te chamou para Ele. Ele te chamou para estar na presença dEle. E é interessante que muitas vezes, para que isso aconteça, Ele vai mexer com a gente, irmão. Veja, por exemplo, a história de Filipe lá em Atos capítulo 8. Você não precisa abrir a Bíblia, mas você conhece a história. A Bíblia diz que Filipe está no meio de um avivamento. Filipe estava popular. Filipe, ele era um grande evangelista. Ele estava pregando para todo mundo, irmão. Muita gente se convertendo. Muita gente vindo para Cristo. Aí a voz do Espírito aparece para Filipe dizendo assim: larga tudo e vai para o deserto para pregar para um homem. No natural você vai dizer: não, essa voz não é de Deus. Como é que eu vou parar um avivamento? Como é que eu vou deixar de ganhar tantas pessoas para falar para um no deserto? Senhor, está tão bom aqui, está tão confortável, todo mundo está me conhecendo, tem um monte de seguidores, e o Senhor quer que eu pare tudo isso, encerre minha rede social, coloque um fim no Instagram, ninguém vai me ver, e o Senhor quer que eu vá para as brenhas, para o deserto, para o mato. É isso mesmo. Aí a pergunta do Senhor era para Filipe: o que te importa mais? São os likes? As curtidas? Ou aquilo que eu falo sobre você? O que é que importa mais para nós, irmãos? A voz de Deus ou a voz dos homens? O que Deus pensa ao nosso respeito ou a opinião dos outros? Agora é interessante que quem dá ouvidos à voz de Deus vive coisas extraordinárias, irmãos. Filipe foi nas asas do Espírito para o deserto, quando pensou que não estava lá. Ele resolveu dar ouvidos à voz de Deus. Olha, a palavra vai dizer para nós que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também foi levado pelo Espírito ao deserto e para ser tentado pelo diabo. Isso não é popular. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. E lá ser tentado pelo diabo, diz a palavra do Senhor. A palavra também diz que Paulo foi guiado a pregar diante de rejeição. Pregar sabendo que não seria ouvido, pregar sabendo que não aceitariam a sua palavra. Mas ele simplesmente foi porque ele resolveu ouvir a voz de Deus. Então entenda, dar ouvidos às opiniões dos que nos cercam não apenas pode nos levar no caminho errado, como também pode nos influenciar na maneira como nós enxergamos. Então o que é que importa mais para nós? A voz dos homens ou a voz de Deus? Eu pergunto para você, qual o peso da opinião dos outros na sua vida? Qual o peso da opinião dos outros sobre a sua vida? Eu gosto de Paulo quando ele diz assim: quem me justifica é Deus. Ele estava dizendo assim: olha, eu não tenho que dizer nada para vocês. Eu não tenho que me justificar. A opinião que o Senhor tem sobre mim, ela é suficiente. Mas muitas vezes, quando nós ouvimos demais a voz dos outros, o nosso coração se inquieta. E nós queremos dar uma resposta, quando na verdade, muitas vezes, nós não precisamos dar resposta alguma. Aonde está o seu foco? O seu foco está na opinião que você recebe dos outros ou na direção que o Senhor tem para a sua vida? O que é que pesa mais? O que é que importa mais? Olha, é verdade, eu concordo com você. Opiniões importam, sim. Mas elas não podem ser determinantes na nossa vida. Elas não podem determinar o curso da nossa vida. Olha, se tem alguém que ouve o tempo todo opinião, é pastor.
Pastor, eu acho que o senhor deveria fazer assim, eu acho que a gente poderia fazer dessa forma, eu acho que desse jeito, eu acho que dessa maneira. Se a gente for dar ouvidos, irmãos, a toda opinião que chega, a gente vai ficar feito um peru doido. Porque ora isso aqui diz, vamos fazer assim, o outro diz, não, vamos fazer desse jeito, o outro, não, vamos fazer desse jeito, daqui a pouco você está, para onde é que eu vou mais? A voz que deve prevalecer, deve ser a voz do Senhor. Na minha vida e na sua vida, amém? Por quê? Porque muitas opiniões a nosso respeito, elas estão equivocadas. Porque elas não estão baseadas na luz da palavra de Deus. Você lembra quando disseram para Paulo, olha, não vai para Jerusalém. Porque se você for para Jerusalém, olha o que vai acontecer com você. E Paulo disse, é para lá que eu vou. Eu sei o que me espera, eu sei o que me aguarda. Eu tenho uma palavra. E eu não vou retroceder diante de outras palavras, porque a palavra que me guia é a palavra do Senhor. Eu estou andando na luz, amém? Então é assim que nós devemos viver a nossa vida, irmãos. Perceba que quando Jesus começou o seu ministério, os céus bradaram. Você lembra do seu batismo? A palavra diz que os céus se abriram, o Espírito Santo desceu e disse assim, olha, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amém? Agora, no desenvolvimento do seu ministério, alguns começaram a dizer, ele é Beelzebu, é o príncipe dos demônios, ele é um herege, ele é um glutão. Você já pensou se Jesus fosse se deixar guiar por essas opiniões? Mas qual era a palavra que permanecia no seu coração? Eu sou um filho amado. Amém? Eu sou um filho amado. Entenda uma coisa. Você precisa aprender a descansar na palavra de Deus ao seu respeito. Um filho, ele age como filho, amém? Jesus acreditou que era filho e andou como filho. Perceba, olha, a opinião que você dá crédito no seu coração te governará. Se você começar a dar ouvidos a muitas vozes, são essas vozes que vão guiar você. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, é essa voz que vai te guiar. No começo do seu ministério, diz a palavra que Samuel confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Você lembra da história, né? O Senhor começou a chamá-lo e ele foi até Eli. O Senhor mandou me chamar? Não, menino, eu não te chamei não, volta a dormir. E aí ele volta, daqui a pouco ele ouve novamente, e ele volta, o Senhor mandou me chamar? Não, você pode voltar a dormir. E ele volta pela terceira vez, aí ele disse, eita, é a voz do Espírito, querendo falar com você. E a sua vida ministerial só começou quando ele ouviu, distinguiu e interagiu com a voz de Deus. Entenda, muitas coisas só vão começar na sua vida quando você ouvir, interagir e distinguir a voz de Deus na sua vida, amém? Você precisa ouvir o que Deus está falando a seu respeito. Você precisa distinguir o que é a voz de Deus, ou qual é a voz de Deus na sua vida. E você precisa interagir com essa voz. Amém? Então você verá as coisas começarem a acontecer na sua vida. Diga para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga assim para ela, você é quem Deus diz que você é. Ah, irmão, se nós formos dar ouvidos a algumas vozes que falam a nosso respeito, você é quem Deus diz que você é, amém? Terceira coisa, diga comigo, orgulho. Se tem algo que nos impede de ouvir a voz de Deus, é o orgulho. E deixa eu dizer algo para você, todos nós temos uma faceta de orgulho no nosso coração. Amados, a idolatria, diz a palavra,
é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Todas as vezes que nós colocamos algo ou alguém no lugar de Deus na nossa vida, nós somos idólatras. E quantas vezes já não fizemos assim? Quando o ser humano ele é tomado pelo orgulho, ele idolatra a si mesmo. Eu acredito que não tem pior idolatria do que a idolatria de si mesmo, que é a consequência desse orgulho. Ou seja, os seus desejos e opiniões passam a ser o seu Deus cultuado. Sabe por que, por exemplo, muitos casamentos não dão certo? Orgulho. Porque tem que ser do meu jeito. Tem que ser do jeito que eu quero. Porque eu sou o meu Deus. E o meu Deus, que sou eu, tem que ser cultuado. Orgulho. E muitas vezes nós começamos a dar ouvidos à voz do orgulho e não ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus está dizendo assim: marido, ama a tua mulher como Cristo amou a igreja. A voz de Deus está dizendo assim: mulher, submete-se ao seu marido. Mas a voz do nosso orgulho não nos permite ouvir essa voz. E o que é que acontece? Destruição. Porque o orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus. Quando nós colocamos a nós mesmos e as nossas ideias acima do próprio Deus, nós nos tornamos, amados irmãos, insensíveis à voz de Deus. Para isso ficar mais claro para você, a palavra vai dizer para nós lá no Salmo 115, que os idólatras, eles se tornam cegos e surdos, tal qual os ídolos que ele adoram. Ele está dizendo assim: olha, por que vocês estão idolatrando esses deuses? Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvido, mas eles não ouvem. Eles têm nariz, mas eles não cheiram. Eles têm mão, mas eles não apalpam. É exatamente o que acontece quando o orgulho entra no nosso coração. A gente vê, mas não enxerga. A gente ouve, mas não discerne. A palavra diz: tornem-se semelhantes a eles, todos aqueles que o idolatram. A idolatria, o orgulho, nos impede de ouvir a voz de Deus. Quem idolatra a si mesmo através do orgulho, jamais vai ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o seu coração está cheio do som da sua própria voz. Você não vai conseguir ouvir Deus. Porque a única voz que brada é a sua voz, não a voz do Espírito Santo do Senhor. Em contrapartida, a palavra diz que o fundamento para sermos direcionados por Deus é o temor. O temor é o princípio da sabedoria, disse Salomão. Amados, isso implica em reverenciar, honrar e respeitar Deus acima de tudo e de todos. Você pode dizer amém? Ter temor é fazer as coisas pensando na opinião de Deus. O que é que Deus pensa a respeito disso? O que é que Deus fala a respeito disso? Eu não quero contrariá-lo, mas eu quero fazer a sua vontade. Tem um texto lindo lá no Salmo 25, 12, diz assim: olha, a um homem que teme ao Senhor, Ele, o Senhor, o instruirá no caminho que ele deve escolher. Irmãos, olha que palavra poderosa. O Senhor está dizendo assim: olha, se houver temor no seu coração, o Senhor vai te instruir no seu caminho. Ele vai dizer assim: olha, cada decisão que você precisar tomar, o Senhor te instrui. Ele vai te mostrar exatamente a decisão que você precisa tomar. Por quê? Porque no seu coração há temor. Quando uma pessoa pensa na opinião de Deus em tudo que faz, o Senhor lhe mostra o caminho. Quantos desejam viver uma vida assim? A palavra diz: precisa haver temor no seu coração. Agora, o orgulhoso é aquele que está comprometido não com Deus, mas com as suas próprias vontades. Você vai perceber agora o quanto você é orgulhoso. Diga misericórdia.
O orgulhoso, irmão, é aquele que ouve mais a voz daquilo que sente do que o que crê. Por exemplo, não estou com vontade de ir para a igreja. Aí o que é que você faz? Não vai. Não estou com vontade, então eu não vou. Você é um orgulhoso. Você deve viver por aquilo que você crê, não por aquilo que você sente. A igreja não é uma invenção de pastor. A igreja ela foi instituída pelo Senhor. E o Senhor instituiu a sua igreja para que nós possamos fazer parte dela. Amém? Então, quando eu decido agir por aquilo que eu sinto, eu sou orgulhoso. Ou seja, eu faço do meu agrado o meu Deus. Se eu não quero, eu não faço. Eu não quero orar, então eu não oro, porque eu não quero, porque eu não estou com vontade. Eu não quero ir para a célula, eu não quero estar em comunhão, eu não quero confessar o meu pecado, eu não quero ouvir uma palavra de direção, de ajustar, eu não quero. O que é isso senão orgulho? Agora, sabe o que é que acontece quando a gente quebranta o nosso coração? Quando ao invés de agir de maneira orgulhosa, a gente age com temor no nosso coração, o Senhor vem, irmão, ao nosso encontro. Talvez um dos maiores perigos é a gente achar que a gente está pronto. Você lembra do publicano e do fariseu? O fariseu chega dizendo: Senhor, eu sou o cara. Eu costumo dizer que esse era um tipo de crente que muito gostaria de ter na sua igreja. Porque o fariseu ele era aquele que jejuava toda semana, dava o dízimo de tudo. Ele era um cara da lei, ele era um cara extraordinário, mas orgulhoso, cheio de si. E aí o publicano está dizendo: Senhor, eu sou um miserável mesmo. Ele está certo, porque ele dizia: eu não sou como esse. E ele dizia: Senhor, é verdade, ele não é como eu sou miserável, eu não presto para nada, eu não consigo nem levantar os meus olhos em direção ao Senhor. Por favor, tem misericórdia de mim. A palavra diz que o Senhor veio para aquele que era um miserável e não veio para aquele que fazia tudo certinho. Nós temos que ter cuidado, amados irmãos, com o nosso orgulho, porque o orgulho, ele nos impede de ouvir a voz de Deus. O que importa para o orgulhoso é fazer o que sente, não o que a Bíblia diz. Por exemplo, tocar um pouquinho mais na sua ferida, mas daqui a pouco a gente sara ela, amém? A Bíblia diz assim: se alguém te ofender, perdoe, diga amém. Mas você diz: não estou sentindo no meu coração que eu devo perdoá-lo. Eu ainda não tenho paz para isso. E eu posso dizer para você: o inferno só aumenta, irmão. Se você não resolve logo, o inferno só aumenta no seu coração. Aí você diz: não, eu vou agir pelo que eu sinto, não pelo que a Bíblia diz. Você já pensou se Jesus olhasse para o pai e dissesse: pai, eu não estou sentindo que eu devo perdoar essa raça, não. O que eu estou sentindo é que deve ser todo mundo condenado para o inferno. E ele podia fazer isso, mas ele não fez. Então, a palavra diz, amados, que nós devemos fazer o que a Bíblia diz e não o que a gente sente, amém? Não seja orgulhoso, em nome de Jesus. O orgulho nos impede de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, e assim é aquele que confia demasiadamente em si mesmo. O orgulhoso, nós somos responsáveis por deixar o nosso coração aberto para escutar Deus falar, amém? Você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade. Deixar o nosso coração sensível para ouvir a voz de Deus. Várias são as vozes que falam no nosso coração, mas a questão é: qual é a que tem prevalecido na sua vida?
Qual é a que tem prevalecido na minha vida? O que tem prevalecido são as experiências passadas. O que tem prevalecido são as opiniões, os vizinhos, parentes, o orgulho. O que é que fala mais alto? E o que é que prevalece no seu coração? Diante das tantas vozes que falam o seu coração, aos seus ouvidos, ao meu ouvido, somente uma deve prevalecer. E essa deve ser a doce voz do Espírito Santo, amém? Você veio aqui para entregar ao Senhor a sua adoração. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, Ele também quer entregar algo para você. Ele quer entregar uma palavra que fala acerca de como você deve se submeter à sua voz. Eu queria que você pudesse se colocar de pé. Eu queria que você pudesse entender comigo, olha. Nós não estamos desmerecendo ou desvalorizando, talvez, experiências que você teve no passado. Mas o que nós estamos declarando para você é que essas experiências, elas não se comparam em nada com aquilo que o Senhor tem para você. É isso que o apóstolo Paulo, ele declarou. Disse assim, olha, ele disse, os pesos dessa vida, as experiências ruins dessa vida, as tribulações dessa vida, elas não se comparam em nada com o peso de glória que está por vir. Agora você precisa ser livre. E foi para isso que você veio aqui também nessa noite. Porque o Senhor quer lhe desatar dessas experiências passadas. O Senhor quer romper. Ele quer cortar. Ele quer te deixar completamente livre. Amém? Completamente livre. Agora, para isso, você precisa ouvir a voz do Senhor e se submeter a ela. Você precisa ser livre daquilo que os outros falam. O que deve prevalecer é aquilo que o Senhor diz sobre você. É aquilo que a sua palavra fala ao seu respeito. E você deve quebrar todo o orgulho no seu coração. Você deve se arrepender. Você deve permitir que, sabe, esse câncer, o orgulho é um câncer, ele seja arrancado hoje da sua vida. E se você assim fizer, você hoje vai ser tocado pela presença e pela glória de Deus, como talvez você nunca foi tocado antes. Disse Paulo, existem muitas vozes no mundo. Talvez você esteja ouvindo um monte agora, mas uma voz deve prevalecer. Deve ser a voz do Espírito Santo de Deus falando ao seu coração. Você pode sair daqui hoje completamente restaurado. É isso que o Senhor tem para você. Ouça a voz do Espírito Santo, amém? Traga a sua memória agora, enquanto nós vamos adorar o Senhor. Traga a sua memória. Se existem experiências que te machucaram tanto, que te engessaram, e impediram você de avançar, impediram você de progredir, deixa isso vir agora, deixa o Senhor tocar. Apresenta ao Senhor, apresenta ao Senhor os seus medos, aquilo que fizeram, aquilo que marcou, aquilo que, sei lá, destruiu você. Coloca agora diante do Senhor e diga para Ele, Senhor, eu não quero mais.
Eu não quero mais ser guiado por essa experiência passada. Eu não quero mais ser guiado por essa dor, por esse tormento. Eu não quero mais ter esse demônio atormentando os meus ouvidos, falando que eu não posso, que eu não consigo, que eu não conquistarei. Confesse agora ao Senhor em nome de Jesus.